título é engraçado para os levitas aí. O título desse capítulo é uma orientação de Davi para um outro levita, dando a orientação para ele de como ele deveria tocar esse acorde. Então, Davi já dava essa orientação aí para como esse salmo deveria ser cantado. Muito interessante, né? E aí, no primeiro versículo, vai dizer assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. O que Davi está dizendo é: Senhor, imagina um pai bravo com um filho. Quando uma pessoa está muito brava com alguém, ela age sob uma ira. Ela não age sob mansidão, sobre a paz, né? Sobre o amor. E o que Davi está pedindo é: Pai, não me julgue quando você estiver irado, não me corrija quando você estiver irado, porque eu sei o peso da tua ira. Nosso Deus é sim um Deus de muito amor, de muita graça, mas a gente também já viu em muitos momentos na Bíblia que ele sabe muito bem se irar com as pessoas. E eu acho que isso é uma coisa que pode estar constantemente na nossa oração, pedir ao Senhor para que nós não sejamos, para que a gente não seja julgado de acordo com a ira dele, mas sim de acordo com a bondade, com o amor dele, com a graça. Então ele fala: não me castigues quando você estiver enfurecido comigo, né? Faça isso de uma outra perspectiva. E isso demonstra até uma intimidade que Davi tinha para orar desse jeito, né? E pedir a Deus algo como isso. E aí no versículo 2 ele vai dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Tem misericórdia, Senhor, porque eu sou fraco. Eu acho que é algo que a gente precisa reconhecer dentro de nós, as nossas fraquezas, né? Entrar na presença do Senhor com um coração contrito, com um coração humilde, com um coração que diz: Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão, tenha piedade de mim, porque eu sei das minhas fraquezas, eu sei das minhas limitações, eu sei que eu vou errar muitas vezes, mas tenha misericórdia de mim, eu reconheço, eu sou fraco. E aí, como eu disse ontem, é a gente se afastar da soberba e daquele sentimento, né, de que tá tudo certo. Não, a gente é fraco mesmo e a gente precisa reconhecer isso. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Existem duas vertentes nesses salmos de pessoas que acreditam, uma de pessoas que acreditam que Davi estava sofrendo perseguição e por isso ele estava fazendo essa oração. E uma outra vertente é que Davi estava doente e por isso ele estava fazendo essa oração. Pelo que eu li aqui, me leva a acreditar que ele estava mesmo doente, porque ele fala: Sara-me, ele usa a palavra sarar, porque os meus ossos estão perturbados. Então era algo físico, não era algo só na alma, era algo que ele sentia no corpo dele. Talvez poderia ser uma dor tão grande na sua alma que ele estava sentindo a dor no corpo, mas aqui ele diz especificamente: os meus ossos estão perturbados. Então ele clama ao Senhor também quando ele está doente, também quando ele está enfermo. E é mais uma razão para que a gente, nas nossas enfermidades, a gente não pode cessar de clamar ao Senhor para que a gente veja a cura dele manifesta na nossa vida, na vida das pessoas, né? Orar por cura é algo muito difícil para muitas pessoas. Eu confesso que nos últimos dias eu gosto de orar pelas pessoas por cura, mas quando a gente não vê os milagres acontecendo, a gente meio que se pergunta: Senhor, eu estou fazendo alguma coisa errada? O problema nunca é o Senhor, né? Se tiver algum problema é a gente, mas os nossos olhos querem ver. E esses últimos dias aí para trás, o meu pai, ele deu um sustinho na gente, ele infartou. Eu estava até viajando quando isso aconteceu. E isso me deixou muito abalada, muito preocupada, ainda mais quando você está distante, né? E aí, quando eu voltei, eu comecei a fazer decretos, eu tenho feito até hoje, porque ele está bem, graças a Deus, foi um livramento do Senhor, porque você vê tantas pessoas morrendo, né? Infarto fulminante, não foi o caso dele. Então, eu já vi a mão do Senhor nos pequenos detalhes, mas eu preciso continuar orando para que o Senhor desobstrua as veias, as artérias que ainda estão obstruídas, e a gente permanecer num lugar de fé, não vendo as coisas acontecerem, o milagre acontecer, é difícil por muitas vezes, mas o Senhor quer nos conduzir a esse lugar de permanecer. E a palavra corta aqui no meu coração antes, tá?
A gente precisa permanecer. Eu não estou vendo, mas eu confio no Senhor. Davi orava por cura. Davi orava clamando ao Senhor: sara-me, sara-me. E nós devemos também continuar orando, seja lá qual for a enfermidade. Se é uma dor de cabeça, não procure um remédio antes de procurar o Senhor. O versículo 3 vai dizer: até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Então, Davi, ele estava possivelmente com dores no corpo e pedindo ao Senhor para sarar fisicamente. Mas ele também fala: até a minha alma está perturbada. Porque quando a gente passa por qualquer tipo de problema, dificuldade física, isso também extrapola para a nossa mente, essas crises e pensamentos. Senhor, eu também estou confusa, a minha alma está preocupada com tudo isso. Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou sentir isso? E Davi foi muito sincero e honesto. E eu acredito em orações sinceras e honestas com Deus. Ainda mais, às vezes a gente vai orar e a gente se impõe para falar, quer falar palavras bonitas, mas quando a gente vai conversar com um amigo, a gente conversa como eu estou falando com vocês aqui agora. Eu não estou me impondo para falar de uma forma difícil, eu quero falar o mais simples possível para que a gente consiga entender juntos. E a nossa oração com o Pai tem que ser transparente. A gente não precisa, hoje, antes de estar aqui com vocês, eu estava com meu momentinho, né, com o Senhor, adorando, buscando, e aí eu comecei a adorar, só que o meu coração estava querendo falar outra coisa. E aí eu falei: não, primeiro eu preciso adorar. E aí depois eu pensei: não, eu não preciso adorar primeiro, porque o que eu estou sentindo é isso, Senhor. E eu falei com o Senhor o que eu estava sentindo e não segui a liturgia do culto, a liturgia do meu momento com Deus, porque Ele conhece e Ele sabe que se você está disfarçando, querendo dar volta para chegar verdadeiramente no assunto, então para de dar volta e fala exatamente o que você quer, porque Ele é seu amigo e Ele conhece, Ele sabe, né, conhece seu coração. E aí no versículo 4 vai dizer assim: volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade, salva-me por tua bondade. Então ele está pedindo: volta-te. Se ele está pedindo volta-te, provavelmente ele sentiu em algum momento que Deus não estava com ele. Então, volta, Senhor, volta, Senhor. Talvez eu esteja tão almática, talvez eu esteja tão na carne, que por estar na carne, é desse jeito, Marquinho, por estar na carne, eu não consigo perceber que o Senhor está falando comigo. Então é como se: Senhor, volta, para tudo, vou começar do zero de novo, volta, Senhor, eu quero ser alvo da sua bondade. Eu quero ser alvo da sua benignidade. Livra minha alma desses pensamentos. E por isso eu declaro sempre a mentalidade de Cristo. Senhor, me dá a sua mente. Eu quero pensar como o Senhor pensa. O Senhor não pensaria isso. O Senhor não agiria dessa maneira. Então nós temos que ser guiados e norteados por esses padrões de pensamento, né? E teve uma aula que eu dei que foi, que de novo, né, cortou antes no meu coração, antes de cortar com os alunos. Por isso é tão bom, porque quando a gente está ministrando para alguém, nossa, a gente é tão edificado também. E uma dessas aulas, o Senhor tava, eu falei sobre a mente de Cristo. E uma mente renovada, antes de pensar qualquer problema, antes de pensar qualquer dificuldade, ela é tão santificada que ela já pensa coisa boa. Então, se o filho atrasou, ou sei lá, sua esposa, alguém tá chegando tarde em casa, fora do horário, antes de você pensar, por exemplo: meu Deus, aconteceu algum acidente, porque esse é meu primeiro ímpeto, eu sempre penso no pior. Aconteceu alguma coisa, não é possível, tá? Não, pensa que, acho que ele tá demorando, ela tá demorando porque ela foi comprar um presentinho para mim. Coisas nessa linha, que mostram que a nossa mente precisa ser renovada todos os dias. Porque tudo aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, que é puro, nisso nós temos que pensar. Então, se Davi está pedindo: Senhor, volta, livra minha alma desses pensamentos, provavelmente ele estava vivendo essa confusão, que é algo que a gente vive no nosso dia a dia, né? Não tem como a gente falar que não, a gente passa por situações assim, mas a gente tem que clamar: a minha mente é renovada, renova a minha mente, eu declaro pensamentos santificados, pensamentos que venham do teu coração. No versículo 5, vai falar assim: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? E eu gosto disso porque eu acredito que no céu a gente vai passar toda a eternidade louvando e adorando ao Senhor. Então vai ser algo que, vou ver a lista de programação, o que tem para fazer hoje? Nós vamos adorar, nós vamos estar com o Senhor o tempo todo, é isso. Hoje na Terra, a gente tem muitas coisas para fazer, né? A gente não passa o nosso dia inteiro adorando, engrandecendo ao Senhor. A gente trabalha, a gente estuda, a gente tem os nossos afazeres. Mas lá é como se fosse, não leve para o lado negativo, mas será uma obrigação, será algo que você vai fazer. Aqui é algo que você tem a escolha de fazer. E isso é muito forte, saber que você tem a escolha ou não
de adorar ao Senhor. Você tem a escolha ou não de passar tempo com o Senhor. Você tem a escolha de fazer isso ou não. O que que eu escolho? Então é como se quando você escolhe passar tempo com Deus, é como se você estivesse dizendo: Senhor, eu poderia estar fazendo essa outra coisa, mas eu escolho estar com você. Então é um sacrifício, é algo espontâneo que vem do meu coração. Então hoje eu escolho estar com você. E é isso que Davi está falando. Quando a gente morrer, não vai ter lembrança do sepulcro. Quem vai te louvar? A gente não vai te louvar no sepulcro. Mas hoje eu escolho estar contigo, eu escolho falar contigo, eu escolho te louvar. Então faça essa escolha voluntariamente e diga ao Senhor a ordem de prioridade que Ele tem na sua vida, né? Quão prioritário Ele está sendo para você, né? Quão prioritário Ele é para a gente. E aí no versículo 6 vai dizer: já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho no meu leito com as minhas lágrimas, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Ou seja, ele estava farto, né? E não só farto, mas como ele chorava e gemia e molhava o leito dele com as lágrimas dele. Tem uma outra versão que fala que as lágrimas de Davi falavam, as minhas lágrimas comunicam, as minhas lágrimas falam. E isso me faz pensar que o nosso choro, por muitas vezes, são as palavras, né, que a gente não tem. Às vezes a gente não tem as palavras certas para pedir algo, para demonstrar algo, mas quando a gente está chorando, é a nossa oração líquida. A nossa oração está comunicando algo que o nosso coração não consegue falar. E Davi está mostrando ali o tanto que ele estava angustiado, o tanto que ele estava se sentindo mal, e ele conseguia demonstrar isso através das lágrimas. Então não se sinta mal. Eu não sei se você é um filho chorão, eu sou muito chorona, tá? Muito chorona, mas eu gosto porque parece que as lágrimas, elas lavam, sabe, os meus sentimentos, não sei. Geralmente falam que homem é mais difícil para chorar, mas eu tenho conhecido homens muito quebrantados e bem chorões assim também. Depois me fala, Marquinhos, se você é chorão, mas eu sou muito chorona. E a lágrima tem esse poder de limpar sua alma, limpar seu coração e comunicar algo que às vezes você não está conseguindo passar, né, através das suas palavras. E aí no versículo 7 vai dizer: os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Então ele continua falando que ele se entristece, que ele chora, e aí ele volta a falar dos inimigos dele. E aí eu penso: meu Deus, que vida difícil. Davi tinha tanto inimigo, não devia ser fácil para ele. Ele estava como se envelhecendo: eu estou me desgastando porque eu tenho muitos inimigos, né, por causa dos meus inimigos. Então eu imagino que Davi já tinha preocupação com a saúde, estava pedindo ao Senhor para curá-lo, mas também já estava ali se envelhecendo, se desgastando com a presença de todos os inimigos. Então realmente ele tinha motivos para dizer: eu estou cansado, né? Eu estou cansado, eu estou farto. Ah, o Marquinhos também é assim. Glória a Deus. Eu acho que o Senhor gosta de corações quebrantados, né? E aí o Senhor vai continuar nos dizendo, Davi vai dizer, né? Apartai-vos de mim. Então ele falou dos inimigos dele e falou: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Então afasta-se de mim, você que não tem nada para somar na minha vida, você que não vai fazer a diferença na minha vida, aparta-te de mim. E a gente tem que orar mesmo, porque é claro, você pode ser bênção e luz na vida de alguém, né, que está precisando, mas existem pessoas que naquele momento elas mais vão tumultuar, mais vão trazer problemas para você. E a gente tem que pedir para que o Senhor nos afaste desse tipo de gente, desse tipo de pessoas que às vezes estão querendo nos sugar, né? Eu sou uma pessoa que que eu tenho uma veia pastoral, assim, muito latente, sabe, dentro do meu coração. Isso eu sei porque a gente vai aprendendo mais sobre a gente, de identidade. Eu não tô falando que eu vou ser pastora, mas eu me sinto pastora. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito preocupada com os problemas dos outros, tenho aquela vontade de cuidar, de abraçar. E tem gente que tem uma veia mais profética, por exemplo, ou uma veia mais evangelística, e eu tenho esse lado pastoral muito grande. E por muitas vezes, eu lembro que teve um ano que eu refleti muito sobre isso, porque às vezes a gente quer abraçar todo mundo e isso gera um desgaste muito grande, porque cuidar dá trabalho, né? Cuidar da gente mesmo já dá trabalho, imagina cuidar de muitas pessoas. E eu, em algum momento, estava me sentindo sobrecarregada de cuidar das pessoas, de estar ali com as pessoas e mandar mensagem e acompanhar. E um momento o Espírito Santo falou assim: você não está percebendo que você não está ensinando, você está carregando as pessoas. E não é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente carrega, você só vai ficar sobrecarregado. São pessoas que estão ali para te sugar. Faça
com pessoas que realmente estão te ouvindo nesse momento, né? Selecione, porque a gente não é capaz de abraçar o mundo inteiro, né? Levar todo mundo nas nossas costas. Então, às vezes, existem pessoas que vão estar ali para até te distrair do foco, daquilo que realmente é importante, daquilo que Deus tem para você naquela estação. Então, a gente precisa ficar ligado nisso. E Davi pediu: afasta-se, Senhor, afasta, apartai-vos de mim aqueles que estão praticando iniquidade. O Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Ou seja, quando ele fala isso, Davi está choramingando e sofrendo e pedindo piedade, Senhor, mas aqui ele fala: o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Então, valeu a pena, porque ele estava clamando e nessa mesma música, nessa mesma canção, nessa mesma poesia, ele já está tendo a resposta do Senhor. Ele já tem a resposta do Senhor, que o Senhor ouviu a voz dele, o Senhor ouviu a súplica dele, a dor dele, ele foi escutado. E isso só faz a gente pensar que as nossas respostas, elas não vêm no estalar de dedos, às vezes elas demoram, mas se a gente permanecer, a gente vai ter a resposta da oração. Eu gosto muito de plantar, né? E aí tem algumas plantinhas aqui em casa e tinha uma que eu queria muito a muda, mas eu não sei, gente. Eu gosto de planta, mas eu não sei muito bem plantar. Aí eu simplesmente peguei a folha e coloquei ela na terra, com a expectativa de que crie raízes. Eu falei: será que isso vai dar certo? Eu não sei. E aí eu coloquei e fiquei muito curiosa, porque a folhinha continuava verde, ficou acho que uma semana bem verdinha, e eu falei: gente, será que tá dando raiz? Porque eu só peguei a folha. E a minha vontade era mexer naquela terra e ver se tinha dado raiz, e ver se estava funcionando. Mas só que se eu fizer isso, eu vou atrapalhar o possível processo de crescimento dessa planta. E isso faz a gente pensar que na nossa oração, no nosso tempo com Deus, as nossas respostas, elas não virão automaticamente. E eu não posso cavar para ver se já tem o resultado. Porque se eu fizer isso, pode ser que exatamente no momento que eu estou fazendo isso, eu estrague o resultado que essa planta pode dar, né? O resultado da minha plantinha aqui talvez não seja positivo, porque ela começou a ficar amarela. Então eu acho que ela morreu, ou está prestes a morrer. Mas a minha vontade era dar uma cavadinha. E às vezes isso, né, na nossa vida espiritual, a gente quer resultados rápidos, né? Em um mundo tão conectado, em que eu acho que está demorando. Se eu abro uma página no celular e demora 4 segundos, e a mesma coisa no computador, imagina pra gente esperar respostas do Senhor de dias, de meses. É muito difícil, gente. É muito difícil, porque a nossa mente é muito conectada, é muito rápida, é muito ligeira. E a gente tem essa dificuldade. Mas a gente precisa pedir paciência ao Senhor e esperar com perseverança. Oi, abençoados do Senhor, sejam bem-vindos. Bom dia para vocês, um dia abençoado. A gente tem que esperar com perseverança, porque as respostas virão, não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor, que é perfeito e que é agradável. E aí, no versículo 9, vai dizer assim: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Então, Davi só está confirmando o que ele falou no versículo anterior. O Senhor ouviu minha oração, o Senhor aceitou a minha oração. Glória a Deus por isso. Apesar de Davi ter reclamado, ter soltado, né, todos os cachorros, o Senhor ouviu a oração dele. E isso só faz a gente pensar que a gente pode ser sincero mesmo com o Senhor nas nossas orações, porque ele ainda assim aceita. E mesmo se forem orações líquidas, né, em formato de lágrimas, ele também vai nos aceitar. Envergonhe-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num só momento. Ele termina esse salmo dizendo isso. Por quê? Quando a gente está passando por uma tribulação, algo muito difícil na nossa vida, algumas pessoas ficam sabendo, né? E quando o seu inimigo fica sabendo da sua derrota, da sua derrota, acredito que existe até um escárnio, né? Um olhar, tá vendo? É filho do Senhor, né? Depois fala que é crente. Para que ser crente se os resultados não vêm? Sei lá, gente, as pessoas são tão ruins, né? E quando existem pessoas que nos cercam assim, dessa maneira, é tão negativo, é tão ruim. E Davi também estava cercado de gente dessa maneira. E aí, o que ele fala? O meu clamor foi escutado. Eu vim aqui em frangalhos, mas eu saio com a convicção de que o Senhor escutou a minha oração. Envergonhem-se, meus inimigos. Tenham vergonha, tornem atrás num só momento. Talvez Davi, gente, fazendo esse final de oração, talvez ele ainda não tenha recebido a vitória, não tinha recebido a vitória dele, não tinha recebido a resposta da oração, mas a convicção no coração dele era de que o Senhor já tinha feito. Eu li que Lutero, em certo momento, ele foi entrar na presença do Senhor e ele, com lágrimas, com súplicas, e aí ele saiu desse momento de oração. Eu não vou saber as palavras
exatas que ele disse, mas tem escrito a palavra exata que ele disse, mas ele saiu dizendo, eu venci o inimigo, eu venci. E em uma oração ele saiu com esse sentimento de vitória, porque ele não tinha visto a resposta. Foi apenas um sentimento, uma convicção de que o Senhor havia respondido, de que ele tinha tido a resposta. Ou seja, quando a gente sabe com quem a gente está falando, e a gente está falando com Deus, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, e a gente traz a ele, apresenta a ele alguma queixa, alguma oração, quando o Espírito Santo ministra o nosso coração, que já foi feito, minha filha, só agradece. Isso é algo que ninguém coloca dentro da nossa mente, ninguém coloca dentro do nosso coração. É uma convicção que o Espírito Santo é que gera dentro de nós. E isso é fé, gente. É fé, porque a fé é a certeza daquilo que você não viu. Então você mal saiu da sua oração, do seu momento com Deus, você está ali naquele momento e você já sai convicta de que o Senhor te ouviu. Não importa se o Senhor fez ou não fez, porque a fé não está baseada naquilo que eu vejo, mas sim naquilo que eu creio. E eu creio. O Senhor falou, ele fez. E foi isso que Davi fez. Ele orou com súplica e ele sai com convicção de que o Senhor fez. E eu quero fechar essa devocional de hoje te encorajando a ter esse coração cheio de fé, a ter esse coração persistente, essa fé perseverante, que mesmo antes de ver as coisas acontecendo, já é capaz de agradecer. O Senhor Jesus, quando ele ia comer, ele partia o pão e falava, eu dou graças. Ele dava graças, porque tem uma frase que eu uso na minha vida que é, agradece que cresce. Agradece que cresce. Então, quando a gente coloca tanto a nossa fé em ação, a ponto de já agradecer por aquilo que não aconteceu, isso é fé, gente. Isso é fé. E eu não tô falando isso, obrigado. Não, é de coração, é você ter convicção. Então, eu declaro sobre a sua vida, nessa manhã, nesse dia, um coração convicto naquilo que o Senhor pode fazer, naquilo que o Senhor faz. E que esse coração convicto seja um coração agradecido ao Senhor. Porque quando a gente agradece, cresce, né? E eu quero orar por você, tá bom? Pai, obrigado pela tua palavra. Ela sempre tão reveladora, tão poderosa, sempre tem algo novo para nós. Nós somos gratos ao Senhor. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos problemas que cada um aqui tem, mas nós queremos entregar tudo isso nas tuas mãos, porque nós confiamos no teu poder, nós confiamos na tua fidelidade, nós sabemos que não existe ninguém melhor para lidar com tudo isso do que o Senhor. E por isso nós te pedimos, nos ajude, Pai, nos ajude a ter a tua mentalidade. Eu declaro, Senhor, a tua mente dentro de nós. Pai, a tua mente dentro de nós, os teus pensamentos dentro de nós. Afasta de nós aqueles pensamentos tão almáticos, tão carnais, que nos afastam de ti, que nos fazem duvidar. Afasta de nós, Paizinho, e nos ensina a pensar como tu pensas. Pai, nós entregamos ao Senhor o nosso lamento, a nossa súplica, as nossas lágrimas e pedimos, colhe, Senhor, colhe nossa súplica, nos ensine a viver em fé, a viver em perseverança e ter convicção todos os dias que o Senhor é o Deus que faz, que o Senhor é o Deus que age. Pai, no nome de Jesus, eu declaro, papai, um dia abençoado sobre a vida dos meus irmãos, um dia cheio da tua presença, um dia com respostas, um dia com convicção da tua beleza, da tua grandeza. No nome de Jesus, eu declaro um dia abençoado, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe muito vocês. Tenham de fato um dia muito abençoado, cheio da presença do Senhor. Agora é 7h40, o dia está só começando. E o que você vai fazer com o seu dia, né? Que ele seja completamente ligadinho, né? Fazendo um DDD com o Senhor Jesus em todo o tempo, com o nosso amigo Espírito Santo em todo o tempo, tá bom? Beijo para vocês. Amanhã, 7h14 de novo, a gente vai ler os Salmos 8. O que será que o Senhor tem para nós? Tenho certeza que Ele tem mais palavras reveladas e vivas para nós, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.